Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa segunda webconferência da disciplina de empreendedorismo. Eu já me apresentei na aula passada, mas deixa eu relembrar vocês. Eu sou o professor Jamile Queiroz, né? Vou estar com vocês durante essa jornada de aprendizado. Minha formação realmente é toda dentro da gestão, né? Sou bacharela em administração e ciências contábeis, tenho algumas especializações em gestão, sou mestra em administração e doutoranda em administração também, tá? Então vamos lá falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre gestão, que isso é bem bacana, independente da sua área, né? Independente, eu sei que eu tenho alunos aqui de todos os, não de todos os cursos, mas de vários cursos que estão passando por diferentes formações, né? O empreendedorismo, ele faz parte, né, do mundo, do mercado de trabalho, na verdade. Então, hoje, né, o que move a economia de todas as nações, né, é o empreendedorismo. Então, realmente é a vontade, né, de alguns empreendedores de tornar o seu sonho numa realidade, né? Então, a gente falou bastante sobre sonho na aula passada, sobre como você conseguir tirar aquilo do papel e fazer acontecer, né? Então, o fazer acontecer, uma das características do empreendedor é colocar os sonhos em práticas, em ações, né? Realizar. Então, vamos lá, vou compartilhar o conteúdo agora com vocês aqui e a gente já entra no conteúdo da unidade 2, tá bom? A gente na aula passada falou sobre a unidade 1, hoje vamos falar sobre a unidade 2. Pronto. Acho que todo mundo já está vendo aqui. Então, o que é que a gente vai falar hoje, né? Então, o conteúdo da unidade 2 fala um pouquinho sobre um tema que há um período atrás era muito comum, a gente falar em globalização, né? Então, a globalização, gente, como vocês sabem, é o processo realmente de integração entre os comércios, entre os países, né? A globalização visa quebrar principalmente barreiras e portas onde todo mundo consiga fazer negócios entre nações, entre diferentes com localizações geográficas distintas, e que isso fomente realmente a comunicação, a entrega de informação, de comunicação, o giro da economia. Então, a globalização, ela realmente busca, né, de uma forma geral, uniformizar e aumentar e fomentar o empreendedorismo e as trocas de mercadorias e serviços entre as nações, né, entre os comércios, certo? Então, no processo antigo, a gente entendia que a troca, né, existe ainda a necessidade de troca de bens e serviços, né, onde a gente tem um lado interessado com a demanda, né, em comprar e o outro lado interessado em vender, que é a oferta, né? Então, mais algumas barreiras, né, no processo antigo, né, de troca, de venda, e isso impedia normalmente que a gente conseguisse, por exemplo, se a gente falar 15, 20 anos atrás, era muito difícil você comprar um produto que vinha da China para chegar na sua casa, né? Então, era complicado pela falta de informação, pela falta de acesso. Então, a globalização, ela veio também fazer o rompimento de barreiras. A migração de pessoas também, entre nações, a aproximação do comércio das nações e os negócios e os relacionamentos também. Então, hoje, né, a gente tem esse rompimento entre países e também entre indivíduos, né? A gente tem um relacionamento muito mais fácil, muito mais próximo quando a gente deseja um bem ou um serviço que não pertence à nossa nacionalidade, à nossa localização. Então, hoje a gente tem várias ferramentas, aplicativos também que permitem isso para a gente, né? Então, várias plataformas que hoje facilitam esse comércio. Por exemplo, quem aí nunca comprou um produto da Shein, da Shopee, né? Então, isso eu estou falando de alguns, mas hoje a gente tem diversas outras formas de importar e de exportar o nosso produto também, né? Então, se você quer vender para fora do país, hoje você vai conseguir fazer isso, né? Então, você vai conseguir fazer isso de uma forma fácil, né? Então, um empreendedor,
Hoje, ele consegue pegar a sua cadeia produtiva, otimizar ao máximo e vender dentro da sua localização, na sua região, e também levar parte da sua mercadoria para fora do Brasil. Isso antes era muito difícil, né? Isso era para as grandes empresas que tinham conhecimento sobre o comércio exterior muito mais forte, muito mais intenso, né? E hoje, a globalização permite isso de uma forma bem mais fácil. Vamos falar um pouquinho aqui, né, sobre oferta, sobre demanda, sobre competição e sobre estratégia. Eu sei que muitos de vocês sabem o que é a lei da oferta e da demanda, mas a gente está aqui para revisar, para falar novamente, para explicar, e para quem não sabe ainda é hora de aprender. Vamos lá entender o que é uma demanda e o que é uma oferta. Primeiro, a demanda é quando existe um público, né, pessoas com interesse em adquirir um certo produto ou um certo serviço. Quando a gente diz que a demanda está alta, é porque existe muita gente procurando aquele produto ou aquele serviço, certo? Quando a gente fala, vamos falar agora de oferta. O que é oferta? É a quantidade de empresas ou, né, de pessoas interessadas em vender um produto ou um serviço. Se a gente diz que a oferta está alta, tem muita gente vendendo aquele produto ou ofertando aquele serviço no mercado de trabalho. No mercado de uma forma geral, né? Então, quando a gente diz que a oferta está alta, tem muita gente vendendo aquele tipo de produto. Agora vamos falar, né, sobre esse equilíbrio, sobre essa balança. Então, qual é o cenário perfeito para a economia? É quando a gente tem um equilíbrio entre a quantidade de pessoas que desejam comprar aquele produto e a quantidade de produtos que estão sendo ofertados no mercado. Ou seja, existe mais ou menos uma equidade entre a quantidade de pessoas que procuram e a quantidade de produtos que estão sendo ofertados. Então, não falta produto para ninguém, certo? Só que, o que acontece? Vamos falar agora da variação dessa balança. Quando a gente diz que a oferta ela está muito alta, ou seja, tem muita gente vendendo aquele produto no mercado, o que acontece? Quando a oferta está muito alta, a competição ela é mais acirrada. Digamos que numa rua, né, onde tem várias óticas, a gente tem ali umas 10 lojas de ótica. Tem muita gente vendendo óculos ali naquele lugar. Então, o que é que vai acontecer? A competição vai ficar mais acirrada, e aqueles lojistas vão passar a diminuir o preço do seu produto. Quanto menor for o preço, mais atrativo é o seu produto, ele vai tender a vender mais. Só que então, ele começou, a vendedor A disse assim, vou baixar o meu preço. Aí o vendedor B faz assim, poxa, eu vou ficar com preço alto, eu vou perder para o meu concorrente, vou baixar também. E o que é que vai acontecendo? O vendedor C também vai ter que baixar, todo mundo vai ter que baixar o preço, porque quem ficar com preço alto não vai vender. Então, o que acontece? Quando a oferta está muito alta, quando tem muita gente vendendo aquele produto, o que é que vai acontecer? O preço vai cair. Então, quando vocês começam a perceber, dentro do mercado, que existe um produto que está caindo muito de preço, isso significa que a oferta desse produto pode estar muito elevada. Então, a oferta estando muito alta, tem muita gente vendendo, então a competição de preço ficou maior. Normalmente com produtos que estão sendo lançamento no mercado, né, produtos inovadores e tudo, o que acontece? É o contrário. A demanda, existe muitas pessoas interessadas naquele produto, muitas pessoas interessadas em comprar, a demanda está muito alta, só que eu tenho poucos produtos, poucas empresas vendendo aquele produto. Por quê? Porque é um produto novo, é inovador, ele pode ter uma característica, né, uma matéria-prima muito cara. Então, existe muita gente interessada, mas existe pouco produto no mercado para ser comercializado. Então, o que acontece? O preço vai ficar mais caro. Quem tem aquele produto para vender vai dizer, gente, eu tenho um bocado de gente interessada em comprar, e só eu estou vendendo? Então eu vou fazer uma competição interna aqui, eu vou aumentar esse preço e quem estiver disposto a pagar mais vai comprar o meu produto, certo? Então, acontece dessa forma, tá certo? Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma bebezinha, né? E ela precisou tomar uma vacina bem cara, uma vacina da bronquiolite.
E ela não está sendo ainda ofertada na rede pública. Ela só estava sendo vendida na rede privada. Então, os preços daquelas vacinas no início, né, quando ela começou a ser vendida na rede privada, estavam altíssimos. Ainda está. Mas à medida que um laboratório começou a oferecer, aí o outro, né, uma clínica também de vacinação começou a ter, a outra também. Então, esse preço vai caindo. Por quê? Porque passa a ter mais pessoas vendendo, então o preço ele tende a cair. Inicialmente, quem tinha primeiro esse produto para vender, colocou o preço lá no alto. E depois, à medida que outras empresas foram adquirindo e foram começando a vender também, esse preço começou a cair. Isso é muito comum. A gente vê isso em tudo, né? Então, quem tem primeiro a novidade vai vender mais caro. E depois o preço tende a cair, porque o mercado ele é circular, então ele tende a equilibrar, né? Então, a oferta e a demanda, ela tende a buscar um equilíbrio ali, certo? Mas tudo que depende de inovação, né, que traz um produto novo no mercado, tende a chegar com preço mais alto. Existem também questões, muitas vezes, de escassez de um produto. Ele passa a sair do mercado e ele passa a ter poucas unidades. Por exemplo, na época da pandemia, por exemplo, quem tinha álcool para vender, álcool em gel principalmente, né, as farmácias que tinham para vender, os supermercados, o produto ele tava uma demanda muito alta e o produto ficou escasso, né? Então o produto estava saindo ali, as empresas não estavam conseguindo dar conta de fabricar a quantidade da demanda por aquele produto. Então ou as não encontravam o produto, e quando encontrava, com preço muito alto, quem tinha aumentou o seu preço, certo? Então vocês estão dando para entender essa questão da oferta e da demanda? Está fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo direitinho? No caso da conta que está aqui cadastrada, eu vou trocar aqui o nome de jurídica para física. Eu espero que sim. E aí eu acredito que o sistema... Pode falar aqui no chat, tá? Não me deixem sozinha. O sistema vai emitir um termo de... Então, vamos lá. Esse equilíbrio, o que acontece também? Vamos falar aqui sobre... Obrigada, viu, Ana? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos juros também. Os juros, ele também acompanha ali a lei da oferta e da demanda, tá? Então, quando os preços... quando os juros ele tende a cair ou aumentar também, quando, por exemplo, se existe muito dinheiro no mercado, né, o governo ele passa a querer, os bancos estão com uma folga ali nesse mercado, estão incentivando, na verdade, normalmente acontece assim, o governo quer aquecer a economia, então ele baixa o preço dos juros, né, os bancos acompanham isso daí, então tem mais dinheiro rodando no mercado com preço baixo. Então, por conta desses juros, né, as pessoas passam a ter mais acesso ao dinheiro, a economia tendem a comprar mais, né? Então quem estava ali precisando, querendo comprar uma casa, um carro, algo também que dependesse de um financiamento, né, de uma taxa de juros, sabia que era o momento certo de comprar porque os juros caiu, certo? Então, o que é que acontece? Isso aumenta a economia, fomenta a economia, certo? Então, essa questão dos juros é um ponto também que a oferta e a demanda também faz parte. Vamos lá falar sobre competição e sobre estratégia. Gente, competição, a competição, ela depende principalmente do mercado que você está. Existem mercados que a gente diz que são mercados que são de mar vermelho. O que são mercados de mar vermelho? Imagina, você vender, você tem uma empresa ou vender um determinado produto que normalmente tem muitas pessoas, muitas empresas já vendem naquele segmento. Por exemplo, farmácia. Aqui no meu bairro, o que mais tem são farmácias. Isso aí é um mar vermelho, né? Então, tem redes de farmácia aqui no meu bairro. Então, de repente, vou abrir um negócio, vou abrir uma farmácia. Se eu quiser abrir uma farmácia aqui, né, no meu bairro, eu tenho que pensar duas vezes. Por quê? Porque eu vou estar entrando no mar vermelho, onde eu tenho uma competição a cada esquina, eu vou ter um concorrente. Então, existe uma competição acirrada nisso, né? Jamila, mas o medicamento vende muito, tem uma alta margem de lucro. Tem, mas você tem que saber que você, dependendo da localização onde você vai abrir sua farmácia, você pode estar entrando no mar vermelho, né? Então, existe uma competição muito grande. Supermercados é outra questão, né? Existem muitas redes aí de supermercados, normalmente nas principais cidades. Então, você, dependendo do lugar onde você queira abrir seu empreendimento, sua competição pode ser muito alta
ou pode ser baixa. Se sua competição for baixa, você está no oceano azul, né? Que a gente chama oceano vermelho e oceano azul. Você vai estar no oceano azul. É quando você está nadando num segmento onde tem poucas pessoas vendendo aquilo dali. Então, você vai estar vendendo, até aparecer um concorrente, né, que criou um produto similar ao seu, que vende um serviço similar ao seu. Aí você começa a entrada de concorrentes. Né? Mas essa competição, até essa concorrência te imitar, você vai estar ali sozinho vendendo um determinado produto ou um serviço. Normalmente esse oceano azul, ele também vem através da inovação. Então, de repente, você começa, digamos que você tem você queira abrir uma esmalteria. No seu bairro ainda não tem nenhum. Né, na sua região ali onde você quer colocar, ainda não tem nenhuma. Então, você sabe que você vai estar ali, então, você vai ter um público grande, muitas pessoas vão estar utilizando seu serviço. Quando isso começar a criar uma moda, as pessoas começarem a perceber que só tem você, vai aparecer competidores, né? Então, vai aparecer ali um concorrente que vai abrir uma esmalteria também no teu bairro, né? Talvez com um serviço complementar, um preço mais baixo, ele vai tentar criar uma estratégia, que é isso que a gente vai falar logo em seguida, para conseguir ganhar o teu market share, ou seja, ganhar a tua fatia de mercado, certo? Então, a competição, ela tende a ser bem acirrada. A competição, ela tende a ser bem acirrada, né, quando você está em oceanos vermelhos, e ela tende a ser de baixo impacto, de baixa competição, quando você está no oceano azul. Então, Jamila, então eu só vou procurar vender serviços e produtos onde eu esteja no oceano azul, né, onde eu tenha uma baixa competição. Isso é o que todo mundo quer, mas nem sempre, né, você tem uma ideia, você cria você cria um segmento, né, de negócio que realmente seja inovador, que realmente não tenha ninguém vendendo aquilo dali, tá? E até essa questão é muito específica. Às vezes você quer criar algo tão inovador que as pessoas não entendem ou não veem a funcionalidade daquele produto ou daquele serviço. Então ninguém compra. Ninguém compra porque ninguém vê a utilidade daquele serviço, certo? Ou daquele produto. Então, não adianta você pensar em algo muito inovador se o consumidor ele não enxerga um benefício, se ele não enxerga que aquele produto ou aquele serviço atende uma necessidade, certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala agora, vamos falar um pouquinho sobre estratégia. Quando a gente fala sobre estratégia, gente, estratégia, imagine que o mercado ele é um tabuleiro de xadrez, né? Então, naquele tabuleiro, você pode criar várias estratégias, você pode criar várias jogadas para você conseguir dar um checkmate, né, ganhar aquele jogo. As estratégias, elas são muito, muito, muito específicas para cada tipo de negócio, né? Mas a estratégia a nível organizacional é você criar métodos que você se diferencie da concorrência. No geral, estratégia, ela quer criar um posicionamento da empresa diferente dos demais. Você cria uma estratégia. A estratégia ela pode ser para um determinado momento, né? Ou ela pode ter uma função a longo prazo. Ou ela pode ser, né? Você deve ter estratégias diferentes para, digamos assim, para situações distintas. Por exemplo, imagina, a gente falou um pouco da pandemia, né? Vamos voltar a falar dela. Ali, as empresas tiveram que criar estratégias para permanecerem vivas naquele mercado. Então, como assim, Jamile, permanecer viva? Empresas que nunca não imaginavam o que era o mundo digital. Vender o seu produto ou seu serviço através de uma plataforma, através de um aplicativo, através de um delivery, né? Criar um site, né? Estar dentro do e-commerce. Essas empresas nunca nem pensaram em estar nessa realidade. E elas tiveram que se adaptar a isso, criar estratégias para mudar a sua forma de levar o seu negócio, né, para conseguirem atender aquele mercado. Vamos passar a deixar a pandemia de lado, vamos pensar nos dias atuais, né? Então, as empresas precisam criar estratégias para, a todo momento, olhar para o cliente. Hoje, o que hoje a gente fala em empreendedorismo? A gente fala como o homem no centro do negócio. O homem no centro de tudo. Na verdade, é o consumidor no centro de tudo. Você precisa entender, olhar toda a estratégia organizacional, ela tem que estar focada em atender a necessidade do cliente, atender o que ele espera daquele produto ou aquele serviço.
E se ele não enxergar benefício, volta a dizer, ele não compra. Então, toda a estratégia da empresa é para se destacar, mas que o consumidor ele perceba que ela é a empresa que tem entrega mais rápido, que tem o melhor atendimento humanizado, que ela é a empresa que tem o melhor produto, a melhor qualidade de produto, que ela é a empresa que tem o melhor preço justo, né? Então, que é a empresa, deixa eu ver, que faz a melhor forma, que tem a melhor forma de parcelamento. Por exemplo, se eu perguntar aqui a vocês, olha, me falem sobre o que é mais... Qual é o local que vocês acham que tem a melhor entrega? Que entrega mais rápido? Né? Então, alguns podem me dizer aqui, Jamile, quem entrega mais rápido é o Mercado Livre. Né? Ela tem lá uma modalidade full, que o produto chega na minha casa com 24 horas. Certo? Talvez para você isso seja a melhor estratégia. Né? Você compra no Mercado Livre porque eles são os mais rápidos do mercado. A Amazon também. Jamile, tá bom. Então, a Amazon também tem esse perfil. Então, a estratégia, ela traz o posicionamento da empresa. Você pode pensar, então, o que você faz diferente? Qual é a sua estratégia para se manter diferente? Para você ser melhor que o concorrente? Então, a estratégia, a todo momento, está relacionada a fazer a empresa sobreviver, né? E olhando para a luz do cliente, ou seja, o que é que o meu cliente, ele precisa para que eu esteja continuamente oferecendo, ele esteja satisfeito comigo, certo? Vamos lá. Agora, nesses slides, vou só passar rapidamente e a gente vai detalhar, né? O que é oferta, o que é demanda, o que é competição, o que é estratégia. Né? Então, falando um pouquinho da demanda, então, conforme aumenta o poder aquisitivo do mundo, as pessoas tendem acesso a produtos comuns comercializados em outras partes. Então, gente, a demanda, ela aumenta porque, principalmente, as pessoas hoje, elas têm um poder de compra maior do que antes. Ou seja, eu digo a todo mundo, a minha vida hoje, ela é com certeza mais fácil do que a vida que meus pais tiveram, em termos de poder de compra. Né? Então, hoje é muito fácil, né, uma pessoa de classe média, ela pegar um avião, né, e se deslocar. Na minha infância, eu lembro que só quem andava de avião era rico. Entendeu? Então, o poder de compra das pessoas aumentou. Então, e comprar imóveis também. As pessoas têm hoje um poder de compra maior do que antes. Então, ou para comprar uma casa própria. Não é que seja fácil, não estou dizendo que é fácil, mas hoje se tornou realmente melhor, né, por conta do poder de compra que temos, que o mercado tem hoje em relação a antigamente. Né? Então, isso é um grande diferencial. Né? Então, por exemplo, hoje, normalmente, você consegue ver crianças estando no colégio, fazendo 2, 3 tipos de esporte. Antes, isso, né, há 30 anos atrás, isso era mais complicado. As pessoas tinham menos poder de compra do que hoje, né, numa mesma classe social, né, se comparado. Então, quanto mais o poder aquisitivo do mundo aumenta, né, as pessoas têm mais acesso a produtos comuns. Então, aquela demanda aumenta. Lembram, por exemplo, quando o celular começou, ele era um tijolão, acho que era aquele tijolão da Motorola. Era difícil, era caríssimo comprar um celular daquele. Né? As primeiras edições, né? Os primeiros produtos, né, do mercado na época. Então, estou falando do Motorola, mas depois tiveram outros. Mas eu lembro que era caríssimo. Então, as pessoas não tinham dinheiro. O celular era uma coisa surreal. Hoje em dia, todo mundo tem um celular. Todos devem ter um celular. Né? E esse celular, ele trouxe o smartphone, né? Estou falando do celular sim, né? Mas essa versão mobile de hoje, ela quebrou barreiras, trazendo no contexto da internet o acesso, a era da informação, trouxe para esse produto, que era apenas ligado à comunicação, vários outros atributos que fez com que as pessoas e o mercado também tivesse poder. Quando a gente fala no celular, quando a gente está falando de smartphones, né, no iPhone, smartphone, enfim, ele dá ao consumidor, dentro do mercado, o poder. Mas como assim, Jamile? Por exemplo, você chega numa loja, você vai comprar uma geladeira. Aí você chegou lá numa loja física,
e olhou aquela geladeira lá, sei lá, aquela Brastemp. Você está vendo a geladeira Brastemp, e aí você pergunta ao vendedor, quanto é? E ele vai te dizer, essa geladeira custa R$ 3.500. Na mesma hora, o que é que você faz? Você pega o seu celular, se você já não tiver feito isso antes, que normalmente você já fez. Você pega o seu celular e coloca aquele mesmo modelo e faz uma busca simples no Google, por exemplo. E aparecem os preços de todas as lojas, né? Ali você já viu se aquele preço que está sendo praticado na loja física está muito diferente do que está sendo praticado no mercado digital. Então, aí você faz, não quero comprar não, porque eu estou vendo preços mais baratos aqui na internet. Naquele momento, o poder de compra é seu. Por quê? Aí aquele vendedor, ele vai ter que lhe convencer do contrário. Ele, não, mas eu vou passar lá para você desse jeito, eu entrego agora, esse preço eu posso fazer assim, assim, assado, eu consigo te dar um desconto se você pagar à vista. Então, por quê? Porque o poder de compra está com você. Porque você hoje tem acesso à informação. Há 30 anos atrás, a gente só podia, 35 anos atrás, a gente só podia comprar esse tipo de produto em lojas físicas. Todo mundo ia nas lojas de eletrodomésticos, né, dos seus bairros, das suas cidades, procurar uma televisão, uma geladeira, um freezer, né? Então, a gente tinha que ir lá e procurar, sair de loja em loja para ver qual era que estava mais barato. Então, a gente passava a tarde procurando o item para saber onde estava mais barato. E hoje, não. Hoje, seu poder de compra está na sua mão, porque você tem acesso à informação, tá? Então, a demanda ela é maior, as pessoas têm um poder de compra maior, então a demanda pelos produtos também está maior, né? A oferta é classificada pela facilidade da empresa em fazer novas alianças estratégicas, fusões, aquisições, entre outros, tá? Então, a oferta, ela possibilita também para que a competição também fica maior, muitas empresas vendendo aquele mesmo tipo de produto e aquele tipo de serviço, e isso muitas vezes acontece em fusões, alianças, para que você tenha uma fatia maior do mercado. Em 2009, acho que foi 2009, tenho quase certeza, houve a fusão da Perdigão com a Sadia, né? Então, as empresas, houve uma fusão e elas viraram a Brasil Food, acho que é isso, Brasil Food. E porque antes elas eram grandes guerreiras dentro do mercado, né? Então, elas eram realmente competidoras, e aqueles colaboradores, engraçado que os colaboradores da Perdigão, eles diziam assim, meu concorrente aqui é a Sadia, eu trabalho para ser melhor do que a Sadia. E da mesma forma, na Sadia, né, os colaboradores diziam, meu concorrente é a Perdigão, eu trabalho para ser melhor do que o Perdigão. E, de repente, houve uma fusão entre essas duas empresas. Imagina você, que trabalha dentro de uma empresa, sabendo que o seu maior rival, hoje, vocês são um só, uma única família. E você olhar para o seu rival e ele já não é mais seu rival. Agora vocês se abraçam e agora nós somos uma única empresa. Então, isso também teve uma questão da cultura organizacional. Assim, nem vou me aprofundar muito nesse assunto, porque eu poderia passar uma aula falando para vocês sobre fusões. Então, mas por que eles se uniram? Para a competição, né? Então, se as empresas elas se fundiram, passaram a ser uma só, e elas ganharam uma maior fatia de mercado, né? Lógico que tem órgãos regulamentadores que não permitem, às vezes, fusões, para que aquilo não vire um monopólio. Ou seja, aquela empresa, quando se funde, duas grandes empresas se fundem, aquilo pode virar um monopólio, ou seja, todo o mercado ser obrigado a comprar só daquela empresa, e ela pode estabelecer o preço que quiser, porque não existe concorrência, porque eles se uniram e agora viraram uma empresa só. Então, existe um órgão regulamentador que ela avalia e permite ou não a fusões dessas empresas. Mas a oferta, sim, falando sobre market share, eu não expliquei para vocês o que é market share. Market share é sua fatia de mercado, tá? Qual é o percentual que sua empresa tem na venda daquele determinado produto ou serviço. Então, todo mundo quer ter uma fatia dessa pizza maior, ou seja, ser a empresa que tem uma maior fatia, ou seja, que ela tem a maior expressividade, que ela que vende mais aquele produto e aquele serviço, ou aquele serviço no mercado, tá? Então, a oferta é a quantidade de empresas que estão ali vendendo aquele tipo de produto e aquele serviço dentro do mercado de trabalho. Do mercado de trabalho não, dentro do mercado.
Competição, então, a possibilidade de competir com empresas do mesmo segmento, né, e analisar suas estratégias e seus diferenciais. Então, quando você pensar, Jamília, a gente está falando de empreendedorismo, estou fazendo curso de fisioterapia, quero abrir minha própria clínica, meu próprio empreendimento, maravilha. Mas você tem que perguntar, e o que é que eu vou fazer de diferente? O que é que eu vou oferecer de diferente das outras clínicas de fisioterapia que estão na minha região? Como é que eu vou competir com essas pessoas? Existem algumas formas de competição, né? De forma básica. Você pode competir por preço ou diferenciação. Por exemplo, você pode ter o menor preço do mercado, se você quiser competir dessa forma. Então, você vai tentar ter um preço super baixo, você vai trabalhar em cima dos seus custos para conseguir levar o produto ou o serviço, né, no menor preço que você pode. Então, você está competindo por preço, né? Então, por exemplo, você vai estar numa gôndola ali olhando maionese. Você sabe quem está competindo por preço. Você vê aquela que tem um preço mais baixo. Provavelmente, ela tem uma embalagem mais simples. Ela não é tão atrativa, né, ali, mas ela é a mais barata. E vai ter muita gente querendo a mais barata, a maionese mais barata da gôndola. E você está competindo por aquilo. Eu vendo feijão, vendo macarrão, vendo desodorante, pasta de dente. Você está competindo pelo quê? Se for por preço, você tem que ter o custo mais barato, mais baixo, para você levar o preço melhor para o mercado. Então, o consumidor que ele busca o preço é aquele que tem o menor poder aquisitivo. Então, normalmente, ele vai atrás de um preço baixo. Então, ele tem a menor intenção, e aquilo para ele não é a prioridade. Então, ele quer o mais barato. Ele quer depende do produto, ele quer aquele que atenda a necessidade básica dele. Né? Então, às vezes, ele vai comprar uma pasta de dente, ele não quer aquela tripla ação com flúor, com não sei o que lá. Não, ele só quer uma pasta de dente. Então, ele olha e quer a mais barata. Mas possa ter aquele outro consumidor, que é um outro público, que ele diz, eu quero a melhor pasta de dente do mercado, porque para mim isso aqui é uma prioridade. Então, ele vai atrás desse tipo de produto. Então, esse é um tipo de cliente que busca diferenciação. Então, se você está competindo por diferenciação, você vai ter um custo mais alto, mas você vai levar para esse cliente o produto mais diferenciado possível, ou personalizado, né, para esse cliente. Então, você sabe que você vai ter um preço mais caro para cobrar, mas o seu produto é diferenciado. Então, ou você vai competir por este mercado que busca diferenciação, o seu público-alvo são essas pessoas que querem pagar mais caro, mas querem um produto diferenciado, você vai competir desta forma. Você vai melhorar o seu produto, você vai ter o melhor matéria-prima, ele vai ser o mais bonito, o mais atrativo, o mais eficiente, o mais personalizado, você está competindo nesse público. Mas se você quer competir por preço, você vai realmente deixar o seu produto que atenda a necessidade, mas que talvez ele não consiga ser tão atrativo, ele não consiga ser... você não consiga... fazer tudo, né, que trazer itens complementares. Você está ali em cima do básico. Como assim, Jamile? Por exemplo, vamos falar de companhia aérea. A classe econômica, por exemplo, a classe econômica, você vai comprar um ticket de um voo da Azul, da Gol, né, da Latam. A classe econômica é aquela que está trabalhando em cima de preço. A classe econômica compete por preço, certo? Então, ali, você vai ter... Qual é o seu serviço básico na classe econômica? Ele vai fazer você sair, de São Paulo para Brasília. A sua classe é econômica, você vai, no máximo, receber um copo de água e um amendoim, um pacotinho de amendoim. Né? Por quê? Porque você está na classe econômica, mas ele está lhe dando o que você comprou, que é o translado entre São Paulo e Brasília. O que é o básico que você precisava? Ser transportado. Né? Então, o que o transporte levasse você de um ponto A para um ponto B. Isso o que ele prometeu a você, ele fez. Isso é um serviço básico, econômico. Agora, se você está competindo, por diferenciação, né? Então, ali já é uma outra classe, né? Um outro tipo de produto que vai levar esse cliente em cadeiras reclináveis, com serviço de bordo excelente, né? Com champanhe e tudo mais. Mas aí você está competindo por diferenciação. Né? Então, quem tem mais atributos vai fornecer o melhor serviço para esse cliente. Né? Então, é um outro público que está disposto a pagar mais, porque valoriza
aquele tipo de produto de diferenciação, certo? Explicando para vocês um pouquinho sobre isso, tá? Então, a estratégia, você vai verificar e analisar qual país dá mais incentivos, pois é um exemplo, ou ganhos para produzir seus produtos em matéria-prima local. Então, se você está querendo, o que acontece muitas vezes? As empresas, elas têm uma capacidade produtiva, né, ali. Digamos que ela conseguiu atingir 60% da sua capacidade produtiva, então sei lá, uma empresa de sapatos. Então, ela conseguiu produzir milhões de pares de sapatos. Ela atingiu 60% da sua capacidade. Ela poderia produzir mais, mas ela não tem mais mercado aqui no Brasil. Ela já vende ela já conseguiu atingir ali várias regiões, né? Então, ela poderia produzir mais, mas ela não adianta ela produzir se ela não tem para quem vender. O mercado nacional pode já estar saturado para aquele tipo de produto. Então, ela faz assim, poxa, eu vou procurar um país para vender, porque eu posso, esses 40% da minha capacidade produtiva que está ociosa, eu posso vender para fora do país. Aí você faz, poxa, é mesmo, vamos lá então. E qual é o país? Aí vai a sua estratégia. Qual país eu vou começar a vender? Então você vai começar a estudar. Então você vai entender os incentivos, quem está dando mais incentivos, né, para produzir produtos e serviços mais atrativos. Quer dizer, qual é o país que está dando mais incentivos? Normalmente incentivos fiscais, tributários, né, que você consiga pagar menos impostos. Agora vamos falar um pouquinho sobre comércio exterior, né? Sobre essa estratégia de internacionalização dos seus produtos. Normalmente, as empresas tendem a ofertar, empresas brasileiras, né, tendem a vender seus produtos para países que têm culturas próximas ao do Brasil. Por quê? Porque normalmente as pessoas têm padrões de consumo daquele tipo de produto ou de serviço similar. Por exemplo, países da América Latina, eles têm culturas próximas ao do Brasil. Então, normalmente, comem comidas parecidas, a culinária é parecida, se vestem mais ou menos da mesma forma, né? E consomem, ou seja, consomem produtos e serviços similares ao Brasil, não iguais, mas similares. Então, você vai estudar aquele mercado, vai ver se não é necessário adaptar o seu produto para você levar aquele produto, assim, para Argentina, para o Chile, para o Uruguai, enfim, eu preciso adaptar meu produto, ou eles já consomem esse produto lá, eles já têm o hábito de consumir esse tipo de produto. Então, aí você vai levar o seu produto para lá, você vai internacionalizar o seu produto. Por quê? Porque a sua capacidade produtiva é maior, a sua capacidade produtiva é maior, você consegue tanto atender o mercado local, como atender também o mercado internacional, né? Então, aí ali é uma estratégia. Há muitas empresas que decidem não internacionalizar, mas algumas entendem que é uma grande oportunidade, a estratégia dela é internacionalizar. Então, não esqueçam que essa é uma estratégia muito positiva, né, para a sua empresa. Sua empresa pode chegar nesse nível de maturidade que você já se sinta competente para também, além de vender no seu mercado local, você também levar o seu produto para fora do país. Vamos falar do empreendedorismo no Brasil. Nós temos, sim, ainda uma característica de uma mão de obra ainda desqualificada, né? Estamos num processo ali na verdade, melhorar a nossa educação para a gente conseguir também ter uma mão de obra mais qualificada, especialista, né, em algumas áreas. Então, a gente precisa, sim, qualificar a nossa mão de obra. A gente tem uma carga tributária fortíssima, né? Então, uma carga tributária, né, considerada uma das maiores do mundo. Temos uma taxa de juros cara. Então, somos um país que tem uma corrupção, né, ainda forte, ainda presente, né? Então, também somos conhecidos por isso, né? Então, não estou falando do contexto atual, mas eu estou falando da história do Brasil, né? Na política do Brasil. Existe uma fama muito feia, né, da história política do Brasil. Então, vamos no rumo tentando mudar essa imagem que nós temos, né? Então, temos uma classificação, vamos falar agora da classificação do empreendedorismo. Tem os empreendedorismos nascentes, que é aqueles que estão fomentando ideias, startups, que estão criando ali
novas empresas e novas ideias para atender novas necessidades do mercado. Então, eles são nascentes. As empresas ainda estão saindo do papel, né, tentando entender as necessidades do mercado para criar produtos e serviços que atendam. Elas ainda não estão, elas estão sendo inseridas a partir do momento que as necessidades aparecem. Depois disso, elas passam a ser empreendedores ou empresas novas no mercado, ou seja, já tem pelo menos um ano ali atuando no mercado e entregando produtos e serviços e se consolidando no mercado, certo? E temos também empreendedorismo já estabelecidos ou consolidados. Esses a gente percebe que já tem mais de 5 anos no mercado, normalmente são empresas que elas já têm uma boa reputação, já estão começando a criar um relacionamento forte com seus clientes, né? Já atendem um público ali bem interessante. Então, esses já são empreendedores estabelecidos ou consolidados, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora do empreendedorismo feminino. E a gente não tem como falar de empreendedorismo feminino também sem falar do mundo digital, né? Do contexto digital. As mulheres, elas têm conquistado grande representatividade no segmento empreendedor. Um dos fatores importantes revelados para que isso ocorra é o fato de que muitas mulheres sustentam sua casa atualmente. Vamos falar sobre empreendedorismo feminino, porque isso é um tema importantíssimo. O que acontece? Muitas mulheres, existem vários contextos para a mulher empreendedora. Existe aquela dona de casa que ela está em casa, ela não está dentro do mercado de trabalho porque ela precisa cuidar da casa e dos filhos e ela sente a necessidade, né, de trabalhar e ter o seu negócio. Então, esse foi o primeiro perfil da mulher empreendedora também. Então, ela busca tipos de negócio que ela consiga conciliar com sua vida dentro de casa e cuidando dos seus filhos. E o mundo digital, ele veio assim para abraçar e atender essas mulheres. Né? Então, hoje a gente tem mulheres com grandes empresas que começou pequenininho, que evoluíram de forma muito significativa, porque elas passaram a vender produtos e serviços dentro do mercado digital. Né? Então, seja como afiliadas, seja como negócios realmente que elas criaram, produtos que elas produzem, que estão vendendo, como revendedoras, como vendedoras realmente de outras... como revendedoras de outras marcas fortes, e elas passaram a criar o seu negócio dentro de casa, a partir disso. Então, elas passaram, e outro ponto são mulheres que muitas vezes elas não têm companheiros, né, e elas sustentam a casa. Então, toda a renda daquela casa é proveniente daquela mulher. Então, elas passaram a ter essa necessidade de buscar, de serem empreendedoras. Então, muitas delas começaram, né, que a gente falou sobre esmalterias, muitas delas começaram dentro de casa, aplicando unha gel, e, enfim, e aquele negócio aumentou, ela conseguiu ter uma visão de crescimento, ela abriu o seu negócio, saiu dentro de casa, abriu, né, no espaço maior, aumentou o seu negócio. Eu tenho muitos exemplos para dar. Teve uma ex-aluna que ela abriu uma loja, só para, que o nome da loja até para menino, né? Ela teve um filho, ela ficou dentro de casa, né, com um bebê pequeno, e ela queria muito empreender, e ela disse, olha, eu vou abrir uma loja, a partir do momento ela começou a pesquisar roupinhas para criança, né, e ela abriu uma loja especificamente para moda infantil para meninos, né, de sexo masculino. Então, ela começou a empreender dessa forma, abriu uma loja, né, no bairro dela, e essa loja foi crescendo, abriu seu Instagram, começou a vender e levar para fora. Então, ela aumentou significantemente seu negócio. Né? Então, essa vontade da mulher de se posicionar, de estar no mercado, né? E é o grande fomento do empreendedorismo feminino. Muitas mulheres estão envolvidas também em cooperativas, né? Existem muitas cooperativas que são focadas em produtos que são mulheres que produzem, seja produtos artesanais, sejam mulheres que criaram, né,
dentro da área têxtil, da área de moda, da confecções e tudo. E aquela cooperativa ajudou essas mulheres a levar seu produto para mais longe, né, para mais consumidores, abrir o mercado para essas mulheres, né? Então, é um segmento que está passando a ter é um segmento que tem muita representatividade quando a gente fala no empreendedorismo, tá? O empreendedor, nesse contexto digital, ele é visto como ato de criar e desenvolver negócios que funcionem essencialmente na internet de forma digital e que tenha a maioria dos seus processos provenientes e procedimentos realizados nesse ambiente, tendo a tecnologia como instrumento essencial de inovação para performance, sustento e perenidade do negócio. Então, vejam só, eu acho que falar sobre o empreendedorismo digital hoje, o empreendedorismo não é apenas um upgrade que as empresas achavam antigamente, que vou vender também aqui no digital. Não, tem negócios que eles só são digitais. Hoje você tem que estar, os empreendedores, eles precisam entender que você precisa estar onde o seu público-alvo, ele procura aquele produto. E hoje, a gente vê a tendência cada vez mais do mundo digital engolir, né, muitas empresas físicas, né? Então, é importante. Existem alguns estudos, aí vocês podem perguntar assim, mas professora, isso quer dizer que vai chegar a hora do fim das lojas físicas? Não. Inclusive, existem estudos para isso, que os estudos eles começam até com a pergunta, será que as lojas físicas, né, elas vão se acabar, né, nesse mundo digital tão forte? Não. Nesse estudo foi analisado que a loja física ela precisa existir, porque é uma loja de apoio para o mundo digital, né? É uma forma de aquela empresa tá ali, está sendo vista. Aquela empresa, ela está dentro de shoppings, ela está dentro de pontos comerciais, aquela marca está sendo vista, ela é um ponto de entrega, por exemplo, um cliente ele pode não receber seu produto em casa, ele retirar em loja, né? Então, eu acho que muitas empresas fazem isso, por exemplo, Magazine Luiza, você pode tanto comprar e chegar na sua casa, como pode ir lá numa loja retirar com frete grátis, né? Então, são opções também, não são pontos de apoio do digital. É muito difícil você se manter só no digital. As empresas que normalmente têm esse híbrido, têm muito forte, né, a presença digital, mas também tem lojas físicas que, apesar de podem nem estar vendendo o que as lojas digitais vendem, mas elas têm ali uma representatividade nos locais, né, nos centros comerciais. A empresa ela ganha força, ela ganha ponto de apoio, né, logístico principalmente. Então, essas lojas, elas também passam a serem pontos de apoio logísticos importantes. Por isso que não fecha, entendeu? Então, sim, o empreendedorismo digital, ele vem com muita força, mas a gente não está aqui taxando a morte, né, das empresas, das lojas físicas, do empreendedorismo físico, né? E também, uma coisa é muito certa, a gente nota que o fluxo de pessoas nos centros comerciais caiu muito. Aqui na minha cidade, por exemplo, muitos centros comerciais que historicamente eram, assim, os pontos eram caríssimos se você queria abrir uma loja lá. Hoje alguns pontos desses viraram museu, né? Então, você não vê mais movimento, muitas lojas físicas fechadas, mas os grandes shoppings estão aí com todo vapor, vendendo muito, porque as pessoas também entendem que aquele lugar, ele não é somente para compras, mas é de diversão, de passeio, enfim. E ali acontece também a venda, né, de muitos produtos e serviços, né? E é para isso que ele existe. Então, as lojas físicas, elas são sim importantes nos centros comerciais, né? Então, é importante você ter, mas o empreendedorismo hoje, ele está muito relacionado ao digital. Então, se você pensa em abrir muitas vezes o seu negócio, ele é 100% presencial, né? Então, eu estou falando aqui de uma esmalteria, de uma loja, de uma clínica de fisioterapia, uma clínica de odonto, eu estou falando enfim, existem tipos de serviços ou de tipos de venda de produto que ela acontece muito na loja física, mas você não pode deixar de ter um Instagram, né, ali postando suas fotos,
do seu produto ou do seu serviço, falando, se expondo, mostrando a experiência dos seus clientes ali, mostrando feedbacks dos seus clientes, endossando o que você vende. Então, você pode ter uma loja física, você pode ter um negócio, um empreendimento físico, mas você não pode esquecer do empreendedorismo digital. Você precisa, além disso, estar presente, né, para pelo menos ser uma vitrine digital dos serviços que você vende na sua loja física, certo? Então, eles são complementares, não tem como excluir o empreendedorismo digital dentro do empreendedorismo padrão, certo? Vamos lá. Vamos falar de incubadoras aqui. Empresas que vivem nessa área são chamadas de incubadoras, então são auxiliadas para começar são auxiliadas para começar a iniciar seu próprio negócio com significativo grau de inovação. Deixa eu falar um pouquinho sobre as incubadoras. As incubadoras, elas são locais, né, que hospedam novos negócios, né, startups. Ali, as incubadoras, elas são responsáveis por ajudar, né, a essas pequenas empresas ou ideias dessas startups que estão com uma pegada inovadora para que elas cresçam. Então, ali naquela incubadora, ela vai receber várias startups, ela vai ajudar na consultoria e na mentoria, né? Isso, a mentoria da área financeira, da área contábil, com mentorias relacionadas à inovação, enfim. Elas colocam ali, elas recebem essas empresas, incubadoras, elas recebem essas empresas até pelo nome, né? Incubadoras, elas hospedam pequenas, né, empresas recém-nascidas, que estão ali tentando ganhar mercado. E ali, as incubadoras, elas recebem investidores, pessoas que têm interesse tem muita gente ali, investidor, que tem o dinheiro, mas não tem a ideia, ou não tem a competência técnica para criar um negócio no ramo. Então, a pessoa vai ali e diz, poxa, deixa eu ver quais são as startups que estão aqui nessa incubadora. E ela escolhe investir naquela que ela acredita que vai ter mais sucesso. Então, esse investidor, ele procura muitas vezes essas empresas dentro dessas incubadoras, né? Então, uma ideia que veio do nada, né? Então, houve ali um investimento nessa ideia. Essa ideia foi comprada e criou, né? E se tornou uma grande empresa, tá? Então, a incubadora, ela ajuda, né, essas empresas nesse estágio, né, inicial, como empresas nascentes, a se venderem de forma mais fácil. Ela passa a ser uma vitrine também para esses investidores, tá certo? Deixa eu pegar aqui alguns exemplos para vocês de grandes de startups que viraram grandes negócios. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Estou pegando uma relaçãozinha aqui para a gente já conversar sobre isso. Olha, alguns exemplos de startups. Vamos lá, dentro do e-commerce e do varejo. A Shopee, por exemplo, ela começou como startup, que era um marketplace digital, né, com foco em preço baixo, né? Então a Shopee, você vai na Shopee porque você sabe que ali você encontra de tudo e com preço baixo. O iFood, por exemplo, o iFood também é um exemplo de startup de entrega de comida, né? E se tornou referência em delivery na América Latina. Então, vejam, a Shopee e o iFood dentro do e-commerce e do varejo, grandes startups, né? Agora, fintechs, né? Que tecnologia financeira. O Nubank. Então, o Nubank é bastante conhecido como banco digital, que ele traz facilidade. Então, ele foi um dos primeiros bancos a trazerem cartão de crédito sem anuidade, conta corrente, né, contas digitais, na verdade, sem anuidade. Então, o PicPay também, que é o aplicativo de pagamento e transferência, também era um startup. Agora vamos falar de mobilidade. A mobilidade eu tenho certeza que todo mundo conhece, né? Então, a Uber era uma startup, a 99 era uma startup. E deixa eu ver mais. Aqui, algumas bem conhecidas, né? Dentro da área de saúde e bem-estar, Doutor Consulta, que é uma rede de clínicas populares com agendamento online também, enfim. Então, gente, deixa eu voltar aqui a ver vocês. Pronto.
Essas startups. Ah, tá. Eu pensava que era uma dúvida, mas eu vi que era sobre a aula. Essas startups, elas trouxeram muita vantagem, né? Elas trouxeram liberdade, elas trouxeram flexibilidade para os consumidores, né? Nasceram de necessidades, de ideias importantes. Então, hoje, por exemplo, quando a gente fala em Uber, em 99, quantas pessoas eram refém? Todos nós éramos reféns do táxi, né? E do taxímetro ali. Então, você não sabia quanto ia dar a sua corrida. E essa angústia do consumidor, esse apelo do consumidor por algo novo, foi o que gerou startups com a ideia de dizer assim, você já vai saber quanto você vai pagar, do início ao fim. Né? Você vai esperar no local e o carro vai até você. Você não precisa ir atrás de um ponto de táxi. Então, as startups, elas vêm atrás, elas procuram o que é problema. O que existe de problema, de necessidade que o consumidor tem e que ele acha chato? Como é que eu resolvo? Então, a startup pega um problema e cria uma solução. Bacana, né? Então, as incubadoras, elas têm uma gestão empresarial e tecnológica, né? Ela tem marketing e vendas também para ajudar as empresas que estão lá incubadas. Ela tem uma contabilidade, ela tem um apoio jurídico, entre outros. Então, tudo isso, as empresas que estão ali incubadas, elas recebem ali de apoio, né? Então, elas saem realmente de um start ali de pequenas de empresas só com uma ideia que estão crescendo, elas viram gigantes, né? Com investidores, se elas conseguirem amadurecer o seu negócio ali dentro com a ajuda da estrutura de uma incubadora, né? Com a mentoria de vários profissionais específicos da área que vão estar ajudando essa empresa a crescer e tomar corpo. As startups, como eu disse para vocês, falamos aqui de alguns exemplos, pode ser considerada como um modelo de negócio inovador, rápido, deixa eu sair da frente. Um modelo de negócio inovador, rápido e dinâmico que tem a escalabilidade e com o propósito de gerar muita lucratividade. Então, a gente sabe, como eu falei para vocês, quanto essas empresas que eu mencionei aqui como startups, né, eles devem ganhar, né, milhões e milhões ali, que veio a partir de uma ideia, de um modelo de negócio inovador. Então... falando um pouquinho, o Grupo Ser Educacional também tem um programa de startup de aceleração, incubadora, que é o Overdrives, né, que também tem esse papel. Também existem investidores anjos, como eu falei para vocês, que eles vão atrás dessas incubadoras. Eles são pessoas que têm o recurso e eles querem realmente ajudar uma empresa a crescer e crescer junto, lógico, com essa empresa, lucrar com essa empresa, né? Então, eles vão atrás de uma ideia inovadora, eles vão atrás de um modelo de empresa, eles entendem que existe um ambiente de incerteza e, principalmente, eles querem impactar no lucro dessa empresa. Então, fazer com que essa startup, essa ideia, ele saia de um modelo pequeno e ganhe escala, né? E passe a vender de uma forma muito mais robusta. Pronto. Então, vejam só. Na próxima aula, deixa eu sair aqui nos meus slides. Na próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre a evolução do empreendedorismo. Vamos falar um pouquinho sobre ideias de negócios que deram certo. Vamos falar também... Vamos ouvir também alguns alunos que que já são empreendedores, que já têm um negócio próprio. Então, normalmente, a terceira aula, depois que a gente passa por isso, também a gente deixa um momento aberto para que, se houver alunos interessados em falar sobre um pouquinho sobre a sua história dentro do empreendedorismo, vai ser um momento importante, tá certo? Eu vou dar o conteúdo e no finalzinho a gente deixa um tempo para fazer um bate-bola, tá bom? Então, só falando aqui também, dando um recado, a Ana, que é mediadora, lembrou para vocês que sobre os prazos, né, das AOs. A AO 5, ela é até o dia 31/10, certo? Então, um outro ponto, na próxima aula, a gente vai começar também a falar sobre, eu vou mostrar para vocês, eu vou detalhar o que está sendo pedido na AO 5, que é a nossa atividade contextualizada, tá certo? E não esqueçam das outras AOs, que é a AO1 até a AO4, que é até o dia 28/11, tá certo? Então, acompanhem esse calendário, estejam comigo na próxima aula, principalmente quem está com dúvidas sobre como executar
a sua atividade contextualizada. Eu vou detalhar e mastigar isso para vocês. Então, vai ser muito bacana, tá bom? Então, eu agora me coloco aqui à disposição de vocês. Se vocês têm alguma dúvida, por favor, não deixem se não quiserem falar no microfone, mas podem deixar aqui no chat. Eu agradeço a todos. Ana, muito obrigada pelo apoio de sempre. Agradeço a todos. Peço perdão também pelo atraso, né? No iniciozinho da aula, mas eu estou à disposição de vocês, assim como a Ana, e todos os outros mediadores, tá bom? Um beijo, um abraço para todo mundo. Bom final de semana. Curtam bastante, tá bom? E até a próxima aula, então. Tchau, gente.